Rapaziada, Mauro César Pereira estraçalhou Leila Pereira e os palmeirenses não quiseram jogar antes, jogaram agora na data FIFA, todo remendado e perderam para o Santos. Castigo veio a cavalo. Se liga só o que Mauro César Pereira disse sobre isso tudo. Se liga. Mauro César Pereira, parece que você botou um olho na minha declaração, que aí eu vou ter que me render aqui, Mauro César Pereira. Quando eu disse o Palmeiras oscila menos que o Flamengo, e aí você disse, não oscila não. Os dois têm momentos, os dois oscilam, e logo depois dessa minha declaração, o Palmeiras perde para o Mirassol e o Palmeiras perde para o Santos, Flamengo assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, Mauro. Cara de sorte, você trabalha comigo, com o Vampeta e com o Flávio. Você está sempre aprendendo um pouquinho mais sobre futebol. Você está sempre aprendendo aqui, porque a bancada aqui é pesada. Eu sou o menorzinho dos três aqui, fácil de todos nós aqui, mas a gente de vez em quando acerta. Aí isso é muito óbvio, é só olhar para os jogos, o retrospecto. Os times são muito inconstantes. Isso fica muito evidente. E assim, existe um oba-oba constante também, né? Isso foi logo depois que o Palmeiras ganhou do Juventude, né? Até foi com o time reserva, o jogo foi lá em Caxias, tomou alguns sustos, mas venceu, e ganhou do Santos, né? Jogando em casa. Você vê a sequência, ele perde 2 jogos. Flamengo ontem, o que foi o Flamengo no primeiro tempo ontem? É confiável? Jogou com reserva. Não interessa, que tinha ali muitos jogadores que não são titulares. O Sport rebaixado, desmobilizado, ali jogando de franco atirador. Ridículo o primeiro tempo do Flamengo, coisa medonha. São times muito inconstantes. Em parte, eu acho que é devido às circunstâncias do calendário, muitos jogos uns em cima dos outros, convocação, desfalque, seleção, jogo no meio da data FIFA, tudo isso gera instabilidade. Mas não são times tão confiáveis assim. Isso faz com que essa reta final de temporada seja de fato muito imprevisível. Mas é bom sempre lembrar que dessa vez jogaram na data FIFA, tiveram a oportunidade de fazer o jogo lá naquela última rodada de Copa do Brasil, meio de semana, que eles podiam ter encaixado os jogos atrasados e deixaram para depois. A CBF mexeu no calendário e aí tiveram que jogar no meio da data FIFA. O Palmeiras poderia ter jogado com o Santos antes completo, sem ser data FIFA. O Flamengo contra o Sport. O Flamengo... Se liga. Foi até bom, porque lá atrás já estava ensaiada a queda do Sport. Então, quanto mais empurrasse para o final do campeonato, era melhor. Mesmo jogando com reservas, porque o Sport poderia chegar rebaixado. E chegou virtualmente rebaixado e agora matematicamente rebaixado. Vendeu lá a troca de estádio, né? Não foi mando de campo, porque trocou de estádio, mas com menos torcida e tudo mais. Enfim... mas o Palmeiras tinha o Santos, que já se sabia lá atrás que poderia estar lutando contra rebaixamento, porque o campeonato do Santos é esse. Aí o Santos se mobiliza para o jogo na Vila Belmiro, o Palmeiras desfalcado. Mas é bom lembrar, quando a CBF mexeu no calendário, o Flamengo protestou, o São Paulo, que estava na Libertadores também, aplaudiu, e o Palmeiras efusivamente aplaudiu a CBF, até o próprio técnico, né, falou sobre isso numa coletiva de forma positiva. Tá aí o castigo. O Palmeiras, por um interesse que eu não sei se é político, o que é, aplaudiu uma mudança bizarra da CBF para ela resolver o seu próprio problema, não usou uma data lá atrás que poderia ter jogado com o time completo, o jogo atrasado, adiado por conta do Mundial de Clubes, e foi parar no Marapuca, que foi Santos da Vila Belmiro, motivado, mobilizado, precisando vencer para sair do rebaixamento, e o Palmeiras sem vários jogadores, né? Enfim, acho que foi um erro grave. E um detalhe, se foi um elogio com viés político, não quero brigar com a CBF e tal... É o momento em que o campo parece menos importante do que o extracampo. A boa relação com a entidade e tal. É legal que você tenha uma boa relação com a entidade, ok, problema nenhum, tem que ficar brigando com todo mundo. Mas quando você tem acontece algo que vai te prejudicar, era óbvio que ia prejudicar, se você não quer reclamar, não elogia, pô. Aquele elogio, acho que para o torcedor do Palmeiras, o cara que é lúcido, não esses torcedores malucos que todos os times têm, sabe, que nem pensa, não raciocina. O cara que para e pensa lá atrás... certamente falou, cara, por que estão elogiando? Isso vai ser ruim pra gente. Então, óbvio que ia ser ruim. Uma coisa é o Palmeiras completo, a outra é o Palmeiras desfalcado, né? Contra um Santos que, apesar de tudo, tem bons jogadores, né? E jogou motivado, em casa, mobilizado. O Santos jogou uma final, gente. Virou uma final pro Santos, né? É isso, galera. Mauro César foi cirúrgico, como sempre é. Volto a dizer... Muitos falam que ele é clubista, mas longe de ser. Gosto muito do Mauro César, faz um trabalho excepcional aí, falando, comentando
sobre os times do Brasil. Seguinte, vamos dar uma olhada agora nos palmeirenses chorando. Vamos olhar novamente os palmeirenses na choradeira. Se liga. O Bruno falou ótima rodada pro Flamengo, mas tudo ainda tá em aberto. Os dois. Aberto tá. Aberto tá, mas eu vou manter minha coerência. Eu achava que quem pegasse nessa reta final aí não entrega mais, não. Lógico que tem influência direta aí da final da Libertadores, tem toda a rivalidade aí sendo criado. O Palmeiras vai ter que se mostrar muito pés no chão. A gente também, eu acho que eu vou escolher fazer minha análise depois que tudo acabar, para não ser chamado de oportunista por nós, né? Ou seja, por quem é verde, pelo palmeirense. Esse ano eu resolvi fazer meu trabalho de uma forma diferente, né? O Abel Ferreira não fala sempre que contra tudo, contra todos, que a gente não pode jogar contra. Esse time não sabe ser protagonista e é culpa dele. Não é culpa dos jogadores. Porque quando você vem para um jogo como esse, que você poderia ter colocado a adaptação que você sempre fez. Nossa, eu não consigo. Cara, me dá uma raiva, cara. Me dá uma raiva que eu tenho que me controlar muito para não entender por que ele não dobrou lateral hoje se deveria dobrar lateral. Hoje ele deveria, porque hoje ele deveria ter entrado com o Giai e ter colocado o Kelvin à frente. Dava para ele ter feito isso. Mas o que ele prefere? O Mikael lá na zaga. Ele coloca um lado esquerdo com o Mikael e o Jefté. Ou seja, ontem a gente debateu aqui. A gente falou, pode ser que ele faça. Mas qual que é o sentido, mano? Qual que é o sentido da parada? Transformar o Igor Vinícius no melhor lateral direito do país hoje, porque foi o que o TH falou. Eu falei, no primeiro tempo ele foi o melhor jogador. Por quê? Porque olha esse lado direito. Olha esse lado direito. Então, assim, tem coisas que não dá pra entender. Realmente é com coração. Realmente é enfrentar esse Flamengo com coração. Porque, de verdade, na base da técnica, da tática, me desculpa, o Abel Ferreira é bem fraquinho, hein, velho? Tem gente que ainda não acredita. Tem gente que ainda não. Deixa eu concluir, Pedro. Não, foi mal, achei que você tinha parado. Pode falar aí. Não, eu achei que tinha pausado. Pode falar, pode. Não, nem quero também, pra ser sincero. Não quero concluir nada, não. A gente vai novamente jogar uma final e o time não consegue ser protagonista. Tem que ser sempre com. Fala aí, vai. Eu não quero falar nada, não, mano. Na moral. Não, Fer, a parada é isso, rapaziada. Até alguns dias atrás, os caras estavam falando aqui no próprio NOK The Clips, aqui mesmo nesse canal, falando que o Flamengo poderia ser o patinho feio na Libertadores. Que as coisas se inverteram. O Flamengo agora chega, né? Na ocasião eles falando, né? O Flamengo chega minúsculo, chega pequenininho e o Palmeiras chega portão. Cara, a gente tem que ponderar as coisas. Eu sei que a análise que eles fazem lá é verdadeira, é sincera, mas a gente tem que ponderar as coisas, cara. Futebol é momento. Infelizmente, futebol é momento. Cada momento, um tá lá em cima, o outro tá embaixo, e assim vai ser, cara. E assim vai ser. E quem tiver melhor, como o Fernando mesmo disse aí, o treinador que formar a sua equipe melhor e os jogadores performar, vai sair na frente. Não tem jeito, entendeu? E eu volto a dizer, quando o Palmeiras estava na alta, eu sempre disse, Palmeiras está na alta, mas o Flamengo tem melhores peças. Flamengo, um Arrascaeta. Quem é o Arrascaeta do Palmeiras, cara? Não tem, Palmeiras não tem um Arrascaeta. Por mais que Vitor Roque esteja jogando bem, na minha visão, Pedro é melhor do que Vitor Roque. Não é muito melhor, mas é melhor do que o Vitor Roque. Então, assim, o Flamengo tem algumas peças que, cara, o nível é alto. O Jorginho, cara, o Pulgar, que o Pulgar... Tudo bem que tem entregado a paçoca aí de vez em quando, mas o que o Pulgar joga é brincadeira. Então, assim, tem algumas peças aí que, se colocar nos 19 clubes do Brasil, os caras são titulares absolutos. Então, futebol é o momento agora é do Flamengo. Vamos ver, né? Nós torcemos para que dure até a última rodada. Como eu falei em outros vídeos aí, nós temos
5 finais do Brasileirão e 6 contando com a Libertadores. E bora pra cima, bora pra cima. Deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui o que você achou e compartilhe. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!